Agora que a temporada da bola então acabou de rolar, o mercado fica agitado, todo mundo sabe, é assim, assim será. E eu já vou abrir esta edição chamando o Thiago Fernandes. Porque o Thiago Fernandes já começa a atualizar as informações. Estava vendo agora, Thiagueira, o César Luiz Melo deu uma informação confirmando que o Milito negou qualquer possibilidade de aceitar propostas na Argentina. Ou seja, o nome dele foi trazido pelo Elton. Falou-se do Gago, eu adoro gente doida, eu acho que o Gago... Foi o Popó, nosso editor-chefe, Popó, trouxe a informação sobre o Gago. E aí agora, além, então, Popó, a informação do Gago, Milito chegou com o Elton, e você, traz o que de novidade? Em relação ao Cruzeiro, eu não tenho um nome. A noite foi boa, irmão, tá sem voz, hein? Não foi a noite não, cara, foi uma peladinha que nós jogamos agora na Arena Mesmo. Eu fiquei gritando. Exato, mas é verdade, pior que foi mesmo. Eu grito pra caramba, grita mesmo. Eu sou chato. Chato jogando bola. Mais chato do que eu sou aqui no programa. Não só jogando bola. Bom zagueiro. E assim, então, em relação à contratação de um nome para treinador do Cruzeiro, eu não tenho nenhum tipo de informação. Até tentei vasculhar, tentei apurar, tentar descobrir quem pode ser, de fato, o nome. Eu consegui apurar, HG, uma situação envolvendo o Atlético. E aí, envolvendo 2 jogadores. O Atlético não desistiu de Gustavo Scarpa e de Rodrigo Muniz. Eu tô falando disso. O Atlético segue monitorando a situação dos 2 atletas, segue avaliando a possibilidade e não descarta fazer um investimento na contratação dos 2. O Galo ainda tem interesse em ambos. A questão é, nesse momento, a negociação está morna. Não existe nada para que essa negociação avance, ou melhor, para que essas negociações avancem. Mas o Galo ainda tem interesse no Gustavo Scarpa, que pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, e também tem interesse na contratação do Rodrigo Muniz, que está vinculado ao Fulham. Ontem eu contei aqui agora há pouco, na transição com o André Rocha, que ontem recebi uma mensagem, um complemento dessa que todo mundo recebeu, do copo meio cheio, meio vazio, que obviamente a gente sabe de onde vem, quem digita e tal. Então, e aí eu teve uma pessoa que inclusive mandou para mim essa mensagem, mandou para todo mundo, só que depois criticou minha postura de ter ontem metido cacete no jogo. Porque se eu tivesse elogiado o Atlético no jogo contra o Bahia, eu estaria sendo Que isso? desonesto. Ué, tá louco. Com vocês. Eu me recuso. Né? Então eu analisei, não foi a temporada, o retorno, foi o jogo. O jogo foi uma grande merda. O time foi patético em campo, ponto. Agora, sobre tudo que aconteceu no jogo, a gente falou, aí veio a mensagem ontem, depois da mensagem o complemento, depois apagaram. Complemento da mensagem, depois apagaram. No complemento, vamos olhar a situação, a temporada, com bons olhos, etc. Se fecharmos todos os negócios que estamos fazendo, teremos um grande time, né, e tal. Legal. O que eu tenho dito aqui, você tem uma memória de um elefante. O que eu tenho dito desde o momento que as pessoas começaram a negar o Gustavo Scarpa, o que eu tenho dito aqui todos os dias. Então, você falou a respeito disso e isso... Eu acho que a turma toda foi com você nessa ideia. Que o Atlético se deu como eu tô fora para deixar a poeira baixar, deixar tudo se tranquilizar, para pegar e trabalhar isso nos bastidores, por fora. E o Thiago trouxe uma informação agora, assim, nessa questão de o Scarpa ainda continua, o Muniz ainda continua. O que falta para essa sequência, para dar sequência nessas negociações, é uma coisinha. O quê? É o sim de um diretor de futebol. Então, mas você não acha... Passa, HG, muito pelo futuro do diretor de futebol do Atlético. O Rodrigo Caetano ficando no Atlético, essas negociações podem dar um passinho a mais nos próximos 10 dias. Talvez, desculpa interromper. Boa tarde, Dola, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo de casa, nossos amigos do estúdio. Talvez também o Rodrigo Caetano continuar ou não dependa de algumas promessas, digamos assim, da direção. A serem cumpridas. Né? Por exemplo, não, a gente vai dar uma grana a mais aqui para você tentar o Scarpa, vamos para cima do Muniz, né? Ele ter um orçamento mais flexível. Já vamos fazer um grande investimento para essa primeira janela. Ele ter com o que trabalhar, né? Pode garantir aí, de repente, a permanência dele. Deixa eu colocar o Luiz Henrique na roda, porque é o seguinte, Luiz, eu entendo que os R's vão trabalhar com essas possibilidades aí de falar, olha, Rodrigo, se você continuar aqui,
você vai ter um orçamento de X, vamos trazer o Scarpa, o time vai ganhar, vai ficar mais robusto, e aqui você continua tendo possibilidades de título. Lá no Corinthians, ele, Rodrigo Caetano, tem que entender que é um processo de reformulação muito grande, que vai levar tempo, né? Então, eu acredito que o Atlético possa até jogar com essa situação. Como é que você vê? E aí, falando do Scarpa, aliás, antes do Luiz falar, ô Popó, me dá essa tuitada aí do Rubens Menin, porque eu me referi exatamente a essa mensagem aí, e até para servir de subsídio para o Luiz aqui, estamos entre os top 3 do campeonato, temos o artilheiro, terceiro artilheiro, melhor dupla de ataque, defesa menos vazada, melhor campanha do segundo turno, tetra do Mineiro, e aí continua, reconhecimento do título de 37, time bem engrenado para o próximo ano, principalmente se vierem os reforços mapeados. Fizemos a SAF e hoje a associação tem zero dívida, inauguração da Arena MRV, base forte, 7 atletas dela que farão parte do nosso elenco principal, e aí continua para encerrar 6 atletas da base convocados para seleções brasileiras. Impulsionamos 3 vezes mais ações do Instituto Galo na comparação com o ano passado, 2 jogadores com 61 gols no ano, beleza. Ele está errado? Não, não está. Tudo que está escrito aí está corretíssimo. Agora, tomara que tudo isso sirva também para a permanência do Rodrigo Caetano e daqui a pouco a confirmação do Gustavo Scarpa. Luiz, bem-vindo. Sim, primeiramente, boa tarde, né, os amigos do estúdio, quem está de casa. Everton, nessa situação do Rodrigo Caetano, por exemplo, ele tem em mãos mesma coisa de quando você recebe uma proposta, né, de um concorrente, de um outro veículo para trabalhar lá e você tem o poder de barganha, né? Você pode negociar, né? Então o Rodrigo Caetano, nesse momento, eu acho que ele está em vantagem, né, no Atlético, no sentido de poder negociar, fazer algumas exigências, né? Até, igual você disse, até para poder contratar, por exemplo, o Gustavo Scarpa, né, que seria um bom nome para o Atlético. Então ele poderia ter esse poder, né, para poder falar assim, ó, vou ficar, mas com essas condições. Se eu tiver tanto ali nas mãos para fazer investimento durante o ano, né, e se vocês me deram as condições necessárias ao longo de toda a temporada, né. Então eu acho que, igual o Elton disse, né, vai passar muito pela permanência do Rodrigo Caetano, que eu, sinceramente, né, em vista de o Atlético e um Corinthians em reformulação, ficar no Atlético já ambientado, né, já conhecendo como que o clube opera, né, como que ele trabalha, seria mais interessante para ele. Mas ressaltando isso, né, que ele tem em mãos ali o poder de negociação para poder ficar. Eu entendo, o Dola, que a coisa caminha. Sinceramente, o Atlético nunca desistiu do Gustavo Scarpa, e a informação que eu obtive de uma pessoa ligada ao Scarpa, falei aqui, pode cravar, ele não fica lá. Mas não me falou, pode cravar que ele vai pro Atlético. Pode cravar, ele não fica lá. E acrescentou, o Atlético está jogando com isso e o Scarpa está jogando também, dizendo que não, vou permanecer aqui coisa, e tal. Lá na Europa ou lá no Olympiacos? Na Europa. Ele quer voltar ao Brasil. A informação que essa fonte, você conhece bem, depois te conto quem que é, porque para você eu posso contar, porque é fonte sua também. Então, falou, pode cravar. Pode cravar. Então, o Atlético, para mim, nunca desistiu do Scarpa. Agora, eu acho que seria um ativo importante da direção trabalhar. Bom, nós vamos te dar o Scarpa, vamos melhorar o orçamento e você fica com a gente. Porque se não for assim... Agora, o Popó está dizendo aqui que tem uma informação que a proposta... Não sei se o Thiago tem... O Thiago tem a informação também, Popó? De que a proposta do Corinthians foi oficializada, entregue já ao Rodrigo Caetano. Sim. E aí? Sim. Aí dependeria, assim, dos objetivos pessoais também do Rodrigo, né? Porque, às vezes, também ele tá afim de tocar um projeto justamente que vai precisar mexer mais, né? Dar uma reformulada maior, às vezes ele tá afim de gastar um pouco mais de bateria do telefone, né? Tá querendo um desafio, né? Um novo desafio, alguma coisa assim, mas realmente o Atlético e o Corinthians estão em patamares diferentes nesse momento, né? O Corinthians precisa de muitas mudanças, o Atlético precisa de pequenos ajustes, né? E ele já está muito ciente. Eu não sei se o fato dele conhecer bem o clube nesse caso vai ser favorável para o Atlético ou desfavorável, né? Porque às vezes se ele estiver insatisfeito com alguma coisa também, aí é um motivo a mais para ele querer sair e não ficar, né? Mas sobre o Gustavo Scarpa, quando veio a notícia, a primeira vez que falaram dessa negociação, eu já tinha falado e continuo pensando que qualquer esforço que o Atlético puder fazer para trazer, tem que trazer, porque é um jogador que seria importantíssimo hoje para o elenco do Atlético, joga muita bola. A gente até trouxe números dele, não vou lembrar agora de cabeça, mas considerando 2021, que foi o ano que ele saiu, né? Até hoje, ele ainda fica no ranking de jogadores com o maior número de assistências e passes importantes, né? Passes importantes que geram finalizações, enfim.
mesmo considerando jogadores que nesse ano que ele esteve fora, né, ainda jogando e tudo, eles não conseguiram chegar nos números do Scarpa de tão importante que ele foi nessa última passagem dele pelo Palmeiras. Então, o Atlético, o dinheiro que tiver para colocar nessa contratação tem que colocar, só não dá para entrar em leilão, né? Só uma coisa sobre o Rodrigo, a reunião que pode definir a permanência ou não do Rodrigo com o Atlético, ela vai acontecer hoje. É agora à tarde. Tem uma reunião de planejamento, né? Da temporada. E aí, nessa conversa, o Atlético quer fazer com que o Rodrigo deixe a conversa prometendo que fica ou dizendo que vai ao Corinthians. Então, o que o Atlético quer, a definição. O Atlético quer essa definição hoje. É o desejo do Galo. Então, os 4 R's, o presidente Sérgio Coelho, o CEO do clube, todos querem escutar da boca do Rodrigo hoje se ele fica ou se ele vai. Então, isso é o primeiro ponto. Sobre a questão do Corinthians, eu entendo que o Atlético vive um momento melhor. O Atlético é um clube hoje mais estruturado que o Corinthians. Mas a exposição que se tem trabalhando em São Paulo, ela é muito maior. Sim. E é com certeza que todo tipo de profissional, todo profissional do futebol, ele coloca isso na balança. O Rodrigo coloca isso na balança. Quando ele tem uma proposta do Corinthians, quando ele vê, olha, eu vou trabalhar no Corinthians, eu vou trabalhar no Galo. Não que o Atlético seja ruim de trabalhar, não que o Atlético seja pequeno, não é nada disso. É que a exposição no Corinthians, ela é maior. E isso, muitas vezes, é um profissional busca. Eu não sei se é o que o Rodrigo está buscando, porque ele ainda não deu resposta positiva ou negativa. Mas, caso ele aceite, para mim, é única e exclusivamente pela possibilidade de exposição. Ali ele fica mais próximo de uma CBF, ali ele fica mais próximo de todo o público geral no Brasil. Então, para mim, ele tomaria essa decisão baseada nesse O Corinthians tem um bom orçamento também para trabalhar. Né? Nessa história, né, a projeção que existe no Corinthians, é claro, é fato. A fogueira também é maior. A fogueira que existe no Corinthians, ela é muito, mas 1 milhão de vezes maior. O momento que o Corinthians está, o Rodrigo tem que colocar muito bem no papel os prós e os contras para pegar e fazer essa escolha. Que essa escolha pode definir muita coisa para a carreira dele. O que é o Rodrigo Caetano, a importância que ele tem aqui hoje dentro do Atlético, o que o Atlético pode entregar para ele e o que pode acontecer caso ele vá para o Corinthians. É claro, tem que entender qual é o orçamento, o quanto o novo presidente do Corinthians está viajando mesmo, porque muitas promessas de campanha do que foi feito, eu tenho certeza que ele não vai conseguir cumprir. Porque o que ele falou, de verdade, é muito a cara de quem está querendo simplesmente ganhar o torcedor, puxar tudo para ele e pegar e fazer promessas absurdas que não vão ser cumpridas. E lá no Corinthians, a fogueira, espero que todo mundo esteja me entendendo, a fogueira para queimar alguém também é muito maior do que o Rodrigo já tem aqui. A minha torcida é que o Rodrigo continue aqui com um projeto novo dentro do Atlético e faça desse time que teve uma reta final de Campeonato Brasileiro, um segundo turno muito bom, um time ainda mais forte para a próxima temporada. É muito disso mesmo, Elton. Por exemplo, o novo presidente do Corinthians, né, pode estar usando esse poder, nessas promessas aí para seduzi-lo, né? Mas aí, Luiz, tem uma questão, Luiz, que é a questão do orçamento, né? Sim, com certeza. Não adianta, por exemplo, o Augusto Melo chegar para o Rodrigo Caetano e falar assim, Rodrigo, vem que no caminho eu te explico, não pode rolar, funcionar, né? Lógico. Você recebe uma proposta da Band, e a gente sabe que o orçamento... O que você vai me oferecer aqui? Né? Então não pode ser uma coisa vaga, e eu acho que não vai ser. Sim. Agora, a proposta que chega, eu não tenho certeza, talvez o Thiago possa me ajudar. A proposta que chega, ela trata de condições de período contratual e o que iremos te pagar. Consta numa proposta, eu não sei, eu estou abrindo uma dúvida aqui para quem puder me ajudar. É uma discussão. Consta na proposta orçamento para a temporada? Acabaram de se encontrar na sede. Entrar agora, na sede. Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Rodrigo Caetano. A reunião é justamente agora, nesse momento, para definir a situação do Rodrigo. Manda o Gabriel lá para a porta da sede. É uma boa mesmo, porque... Cadê o Gabs? Não vi ele hoje, hein? Tô achando tá que de folga? tô achando. Tá de sacanagem. Eltinho, você acha que chamar de jogo pode parecer que eu tô depreciando até a figura do Rodrigo Caetano, que é muito séria, mas esse rame-rame... Não.
Esse rame-rame... Eu já dei minha opinião. Eu acho natural. Muita gente Não, concorda. o que eu ia te perguntar é o seguinte, esse rame-rame do Rodrigo Caetano pode fazer com que o Atlético coloque mais dinheiro na mesa para orçamento de montagem de time? Pode. Eu acho que Pode. Pode, e é uma discussão que já vai ter agora. Porque essa reunião está começando agora, 1h da tarde. 1h da tarde. Também existe a reunião com o Filipão. Tem já uma reunião marcada com o Filipão. Então, ele não vai participar da mesma, não? Eu acho que não participa, não. Essa às vezes tem 2 momentos, não. né? Faz uma com Porque, o Caetano. não, e eu não depois acho que o nem Filipão deva participa. participar. HG, você vai entender. Essa é uma coisa puramente administrativa. A partir do momento que o Rodrigo pegar e falar assim, Filipão, entra na sala porque o orçamento foi aumentado. Como que a gente vai montar esse time? Que aí vira uma outra conversa. Aí é diretor de futebol, cúpula do Atlético e treinador. Sim. Essa de agora, 1h30 da tarde, que está acontecendo na sede do Atlético agora, é puramente para definir a vida do Rodrigo Caetano na próxima temporada junto ao Atlético. Então ela deve acontecer, sim, da gestão do Atlético como diretor de futebol. A mesma coisa se a gente jogando para o nosso reality. Vai decidir, a conversa vai ser você com o nosso gestor. Depois você chama a gente pra gente pegar e opa, o HG fica para 2024, vamos sentar agora e discutir o futuro dos donos da bola versão 2024. Assim que funciona. Eu conversei com o executivo do um dia desses, 2 situações que eu queria destacar. Uma é essa conversa com o executivo e tal, longamente, batendo um papo e tal. Ele falou comigo assim, Everton, proposta do Corinthians não se recusa. Esse executivo falou comigo, que é um cara muito sério. Tal, Corinthians e Flamengo bem parecido. A proposta do Corinthians não se recusa, né? Agora, a proposta do Corinthians, isso que é a minha dúvida, é essa aqui. Ela vem munida de uma cláusula que garante orçamento de X para a próxima temporada, porque o Corinthians precisa resolver um monte de pica lá, né? Saída de jogador que não rende, jogador mais velho, com salário alto, parece até que... Ó, eu vou dizer para você, o Ronaldo Giovanelli me falou que procede mesmo, que o agente do Cássio ofereceu ele pro Grêmio. O Renato Augusto, que é um craque de bola, 1,2 milhão. Eles não querem mais. Eu não foi nem relacionado pro último jogo. O Renato Augusto não foi relacionado para o último jogo, então não vai ficar. Então grandes nomes do Corinthians não vão continuar. O Cássio é um deles. Até mesmo o Paulinho, né, que está encostado já tem um tempo no lesionado. Então, mas ele tem que concluir por causa da lesão. Sim, com certeza, mas não pode dispensar agora. Mas o salário, né, que está sendo pago ali, salário é alto. Compromete. E outra coisa para servir de subsídio para você. Falei aqui ontem que encontrei com o presidente Sérgio Coelho num evento da Ford. E aí conversei longamente com o presidente, tranquilo, né? Porque estava só nós dois ali, eu já puxei ele para um canto. Aí, pá, resenha. Conheci o pai dele, um senhor simpaticíssimo, alguns filhos, 2 dos filhos dele. E aí, resenha vai, resenha vem. Eu falei, ô presidente, se o Rodrigo Caetano sair, você tem um plano B? Aí ele me disse, Everton, nós não vamos deixar o Rodrigo Caetano sair. Não quer dizer, então ele deve ter uma carta na manga. Segundo um ex-amigo nosso, deixa sair. Segundo um ex-amigo nosso, ele tem uma carta na manga do colete, ou seja, o colete não tem manga, né, irmão? Irmão, eu fico um pouco preocupado com isso aí. Também. Porque eu não ter plano B, eu espero que ele tenha só falado, mas na verdade tem. Plano B para diretor de futebol é até difícil, né? Ainda mais considerando que o Atlético tem hoje o principal, talvez, do mercado aí, que é o Recebi Rodrigo uma informação mas aí você tem que buscar. Mas aí você tem que tomar. Que acaba de chegar. Sim. A decisão do Rodrigo Caetano não sairá hoje. Aqui, ó, acabei de receber aqui. Ó. Rodrigo Caetano pretende a decisão. Ele vai fazer a reunião agora. O Thiago acabou de informar, está entrando agora. Aqui, ó. Até o final do mês, certamente... Deixa eu ver se eu posso ler aqui para não falar quem é. Se ele não der a resposta hoje ele tá fora. Aqui, pra mim, me parece a decisão sairá no final do mês. Então acabou. Descanso com a família e a decisão sairá no final do mês. Ainda não tem decisão tomada e ele está agora reunido. Então, não sei. É aquilo que vocês falaram, eu estou com você. Se não falar que fica hoje, acho que não fica mais não. Difícil mesmo. Também acho que não. Quanto mais esse tempo de indefinição aí do futuro, faz parte compromete do jogo. O planejamento do Atlético, né? Porque fica estranho também o cara não definir e ao mesmo tempo participar de todo o planejamento, de todas as reuniões da próxima temporada, né? Tudo bem, assim, o Rodrigo é um cara muito experiente, muito profissional, então, né, dá para imaginar também ele
ele fazendo isso, mas não é o ideal pro Atlético também, E tem né? outra coisa. O Rodrigo se rescindiu o contrato agora, hoje é dia 8. Hoje é dia 8. Tem multa. Até o dia 31 tem multa. No dia 1º já não existe multa mais. É por isso que ele vai tomar a decisão. Mas aí é um problema pros dois. Eu já vejo um problema pros dois. Não, mas porque a essa decisão... multa também, se tiver um acordo ali, mas enfim, Mas, mas deixa eu te fazer uma perguntinha. Curiosidade. Quem foi demitido ontem? Executivo de futebol. Paulo Brax. Thiago Valu foi demitido. Valu foi demitido? É férias? Foi demitido? Valu foi demitido? Não, é férias. Eu tô sabendo. Não tô sabendo. Não, férias. o Valu, ele é Tá elemento-chave da bancada. Tá te assistindo, inclusive. O Valuzão tá assistindo a gente. Beijo, meu irmão do coração. Valu sofreu demais durante a Série A, né? Merece um descanso. É, 60 dias. Paulo Brax foi demitido. Você viu a coletiva, cara? Quando ele falou que pretende permanecer, aí O Ramon o Dias olhou para o auxiliar dele assim, tipo assim, tá sabendo de nada. Torta de Você climão. não viu essa imagem? Não vi. O Popó vai tentar capturar essa Tem que imagem. ser algo constrangedor, né? Constrangedor. Mas você viu que o Abel saiu junto em parceria? Não. Eu vou te dar a letra. O D'Alessandro falou que estava indo Abel tá embora indo por causa pro de Inter. problema Mas familiar. mas ele, pelo menos, foi a palavra dele, tá, gente? Eu não tô Não, colocando sim, palavra na boca dele, não. Então, foi em parceria. O D'Alessandro falou, não é família e tal. Não, tá indo pro Inter, Tá indo velho. pro Inter. Se o Roberto Melo ganhar, ele vai pro D'Alessandro e Inter. Abel, né? Gerente de futebol. O Abel é promessa do Melo pro Inter. Então esses caras estão fazendo esse movimento, tô com saudade da família. Aí o outro, não, eu vou só porque O Brax eu saiu, amo que o eu Brax vou. saiu, demonstrando toda a lealdade. Você, não, Solidariedade. Você recebeu um convite do Inter e você está indo para o Inter. Porque o Melo quer colocar o D'Alessandro e o Abel lá no Internacional. Bom, deixa eu só dar uma coisa aqui. Reunião em andamento. Essas duas figuras aí, né? Abel e D'Alessandro dão força, né? Tá aqui, No só Inter. vibrando, só vibrando. No Inter. Peraí, porque tá chegando informação aqui, Cocó. Paulo Brax, te agrada, irmão? Abre o jogo, olha pra câmera, fale no Pipoca. Cara, se a gente pegar... porque se a gente pegar o trabalho que foi feito no Vasco, ele foi muito questionado no Vasco. No Inter também, né? No Inter ele teve um primeiro período bom e depois as coisas não foram da mesma forma. Então, assim, o Paulo, ele já trabalhou aqui no futebol mineiro, né? Trabalhou na Federação Mineira. A gente conhece como que é o trato com ele, como que é essa aproximação com ele. É um cara que eu não tive nenhum tipo de problema, muito pelo contrário, me ajudou bastante dentro da Federação Mineira, mas o trabalho dele ainda como diretor de futebol, como gestor de futebol, ainda precisa ser mais experimentado. Eu acho que para a situação que o Atlético está vivendo hoje o Atlético pode perder o principal diretor de futebol do futebol brasileiro. É um cara que foi querido pela Confederação Brasileira de Futebol, pela CBF. E aí o Atlético vai pegar um cara que não foi experimentado. Isso me preocupa. Se o Atlético perde hoje o Rodrigo Caetano, eu bateria na porta dos principais gestores de futebol do futebol brasileiro. Se o Atlético perder o Rodrigo Caetano e trouxer o Paulo Brax, para mim é uma queda muito grande em termos de trabalho. Eu até acho que ele foi experimentado, e quando experimentado foi mal. Ele não foi bem no América, ele não foi bem... Aliás, ele foi bem no América. No América ele foi bem no América. Ele não foi bem no Internacional e ele não foi bem no Vasco. Para mim, ele teve... Quando experimentado, ele foi muito mal. Eu não gostei do que ele fez no Vasco nessa temporada, por exemplo. Ele teve dinheiro para contratar, para mim, gastou muito em jogadores que não valiam o que ele pagou. E aí, dois exemplos. O Jair não valia para mim o que ele pagou, o Léo Pelé para mim não valia o que ele pagou, o Pumita Rodrigues não valia o que ele pagou. Então, fez alguns equívocos para mim de avaliação de mercado, foi mal em contratações, não foi bem segurando o vestiário no dia a dia, até porque o time do Vasco teve problemas de salários atrasados. E isso influenciou sim dentro de campo. Um Vasco que lutou contra o rebaixamento até a última rodada. Então eu tenho sérias restrições com a escolha do Paulo Brax. Eu sei que é um nome que agrada a parte da diretoria do Atlético. Ah, é? A gente trouxe isso aqui ano passado. Eu acho. Aliás, esse ano, inclusive. Mas você quer falar qual parte que agrada dele? Não. Não, né? Tudo bem. Mas eu sei que ele é um nome que agrada a parte da diretoria do Atlético. Mas a mim não agrada. Então olha para aquela... Ele. Eu ia falar com ele assim, para olhar para a câmera e com certeza. responder. Se o Caetano sair e eles resolverem efetivar o Vitor, te agrada? Não. Se o Paulo Brax hoje já não dá para ser considerado exatamente um substituto para o Rodrigo Caetano, justamente por ser ainda
talvez pouco experimentado, ou quando experimentado foi mal, como disse o Thiago, imagina só o Vitor, né? O Vitor não tem a experiência necessária, eu acho que seria muito arriscado o Atlético fazer esse movimento, embora seja muito difícil também hoje no mercado imaginar qualquer outro nome para substituir o Rodrigo Tem Caetano. uma pergunta aqui do Stefano Poc, que está chegando aqui no meu orifício auricular, que é o meu ponto, está aqui, né? Para quem não está duvidando, está aqui na minha mão. O Stefano Poc mandou pergunta dele, para o Luiz e para o Thiago Fernandes, o que eles acham de Issa Elias Moisés como diretor de futebol do Atlético. Começa com você. Eu gosto. Não era comigo não, né? Desculpa. Não, mas Não, pode, calma que pode. vai chegar lá. Vai chegar aí. Também gosto, acho que seria um nome, assim, razoável, né, pra ser o substituto. Mas tem um outro aí que tá na sombra, né? Quem? O Alexandre Matos também, por exemplo, saída do Atlético Paranaense e até especulado, né, pra vaga do Vasco? do Brax, assim. E do Inter também. Querendo ou não, do Inter também, o peso do nome dele, plano né, B do Corinthians, faz uma se o Rodrigo sombra assim, Caetano não Tem que saber se na saída dele a última Sim, vez que não ele esteve no teve- Atlético não ficou nenhum Aqui, atrito, ó, né? Mas é óbvio que é o nome, assim, se fosse pra escolher um nome, Saiu o dele é o Rodrigo. primeiro que vem à cabeça. É Alexandre Matos na hora. Tem que ser. Justamente, seria um dos é o primeiros- único o nome segundo que nome equipara, assim, mais né? O forte único do que Brasil. fica hoje. ali. Calçar a Mesma sandalinha da prateleira. humildade, chamar o Matos para uma resenha, falar, querido, assume aqui para nós, me desculpa, assume aqui para nós. Oi, sumido. O Não Stefano, saiu com treta com a diretoria, não. Saiu com treta com o treinador. Sim. O problema foi com Não, o mas tem que São Paulo, saber não se saiu. ficou, Se houve um alguma coisa atrito, né? ali, se a direção alguma tomou mágoa, partido alguma coisa. em desfavor a ele, Porque o cara era o demônio, velho. Sampaoli, se você escuta, você já escutou um tanto de história dele. já escutei. O cara era o demônio ali dentro do Atlético. O cara era impossível. Eu acho que tornaria um problema ainda maior, sabe? Eu acho que o Alexandre foi ter bondoso de Mas tem que ter... saber como foi também a relação dele com o Filipão, né? E outra É também, a questão né? do Matos com o Filipão tem também. essa também. E outra também, o orçamento do Atlético, né? Que vai depender justamente da saída do Caetano. Porque o Matos, assim, ele é Matos conhecido mais por ser aquele cara, né? Mas, irmão, você não respondeu com dinheiro a na pergunta, mão. ele tá Assim pipocando. Qual pergunta? Isso, Elias Moisés, Popó tá Eu perguntando, gosto Stefano do Issa Pouco, Elias Stefano Moisés. Marquezinho, Deus me diga. Eu- Tá perguntando aqui. Vocês acham o Issa Elias Moisés um bom nome? Eu gosto do nome, mas ele não vai ser o diretor de futebol do Atlético. Eu já fiz essa pergunta a pessoas influentes do clube e já me disseram que não. Ele não será, ele permanece no Coimbra. Que Ele é dono, né? Ele é executivo do Coimbra. O dono, na verdade, é o Ricardo Guimarães. É que o Issa, se fosse mas o executivo, Issa é ele sempre executivo. chegaria na frente, né? Por causa do nariz, grandão. Olha, eu vou para um rápido intervalo, mas é rapidinho lá e cá. 3 minutos e 10 segundos. E se você trocar de canal, sabe o que vai acontecer? Vai perder na primeira rodada do Brasileiro do ano que vem. Até já!